nosso tema, conforme foi mencionado, é a respeito do diálogo com os espíritos, dialogando com aqueles nossos irmãos que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Às vezes as pessoas pensam assim, mas esse diálogo não é difícil, isso aí é uma coisa que pode ser feita de uma forma sempre mantendo a mesma abordagem, sempre atendendo da mesma maneira, mas nós sabemos das dificuldades que essa tarefa apresenta. Não é uma tarefa tão fácil assim, pelo contrário. Assim como nós temos o atendimento fraterno aos encarnados, e que é um trabalho muito específico, e eu costumo dizer que o atendimento fraterno numa casa espírita é aquele momento mais sério que a casa possa ter no relacionamento com os que estão chegando ou com aqueles que estão sofrendo com necessidades de ouvir uma palavra, um esclarecimento, alguma dúvida que tragam, e nós teremos ali os atendentes exatamente para transmitir a palavra da doutrina, o esclarecimento que for necessário e, sobretudo, o amor. O carinho, a empatia, que é tão necessária para que as pessoas que estão chegando se sintam bem recebidas. Trazendo isso para o momento da comunicação de um espírito que necessita também de uma palavra de conforto, porque muitas vezes é extremamente sofredor, ou de um esclarecimento qualquer diante de uma situação que esse espírito, ao manifestar a sua condição, o motivo pelo qual está ali, necessita muitas vezes de ter aquele que está atendendo algum argumento que possa realmente calar fundo naquele espírito, naquela criatura que ali está. Então é um atendimento ao desencarnado. É um atendimento fraterno, é um atendimento de amor e exige alguns requisitos básicos daqueles que se propõem a esse tipo de tarefa. E é uma reflexão que nós vamos fazer nessa manhã a respeito desse assunto. Nós sabemos que encontramos em O Livro dos Médiuns, no capítulo 30, quando Allan Kardec apresenta o regulamento das sociedades espíritas, ele vai mencionar a questão da participação das pessoas, daqueles que estariam fazendo parte das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nesse caso, a disciplina, a organização, tudo aquilo que Kardec apresenta nesse capítulo, é muito importante conhecermos e refletirmos, porque os cuidados eram muitos. Imaginemos o codificador dando início a um tipo de trabalho inédito, que até então não havia sido apresentado, digamos assim, não havia sido concretizado no plano terreno, dentro da metodologia que o Livro dos Médiuns apresenta, que a doutrina propõe. Então ali estava o codificador começando esse trabalho. E no regulamento, ele vai apresentar as diretrizes, como a abordagem deveria ser feita em relação aos próprios integrantes encarnados no caso. E esses cuidados eram muitos. E nós entendemos perfeitamente porque era o momento inicial, era o primeiro passo. Por isso, cercar o trabalho de cuidados, cercar o trabalho de muito zelo, era extremamente necessário naquele momento. E quanto mais que ali estava o missionário da Terceira Revelação, que necessitaria de um ambiente de pesquisa também, e especialmente porque as comunicações todas das quais os médiuns davam passividade e Kardec presente, conversava, dialogava com os espíritos. E no caso aí, nós sabemos que a maior parte das comunicações eram comunicações psicográficas. Então havia necessidade havia uma dificuldade, melhor dizendo, maior nesse intercâmbio. Não como hoje, que a comunicação é psicofônica e o espírito logo menciona o motivo pelo qual está ali, o seu sofrimento, ou a sua dúvida, ou o seu processo de vingança, e nesse caso já facilita para aquele que vai esclarecer, para aquele que vai dialogar com
a entidade que está se manifestando. E ao tempo de Kardec, as dificuldades eram maiores. Entretanto, ele estava ali também e especialmente no trabalho de pesquisa. Nós vamos encontrar na segunda parte do livro Céu e Inferno, que é o quarto da codificação, nós vamos encontrar ali 66 comunicações de espíritos denotando a sua condição espiritual, de tal maneira que Allan Kardec vai agrupar esses espíritos de acordo com o estado que apresentavam, a situação espiritual que relatavam. E, nesse caso, ele vai classificando, digamos assim, aquelas entidades comunicantes. Trabalho de pesquisa, trabalho muito cuidadoso. E hoje nós sabemos da necessidade de observarmos o exemplo de Allan Kardec, observarmos esses cuidados todos, porque às vezes, felizmente não é o caso aqui em pauta, não é? Mas olhando no âmbito geral, às vezes as pessoas banalizam um pouco as reuniões mediúnicas, o diálogo com os espíritos, a presença das pessoas na reunião mediúnica. Bastou a pessoa chegar na casa espírita, eu estou com dor de cabeça, eu tenho muita dor de cabeça, eu me sinto mal na presença de uma pessoa ou de outra, ou eu estou chorando à toa, estou deprimida. Então você vai para a reunião mediúnica. E a pessoa nem espírita e a pessoa não tem o menor preparo para participar de uma reunião mediúnica, e aí, de repente, você quer também dialogar com os espíritos, doutrinar, conversar, depois que a pessoa já está um certo tempo lá, sem que haja realmente essa conscientização e essa preparação tão importante e tão necessária. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, mostrando esses aspectos básicos. Então, são muito interessantes essas comunicações, porque nos mostram as situações que os espíritos apresentam e também, às vezes, a dificuldade que o esclarecedor ou doutrinador, que são várias denominações assim, adotadas, né? Em alguns lugares é esclarecedor, em outros é dialogador, em outros doutrinador, mas tudo significando a mesma coisa. Nós vamos adotar mais a palavra doutrinador porque nos livros de André Luiz, nós vamos encontrar essa palavra esse termo sendo mais usado. Então, por isso nós vamos mencionar assim, entendendo que significa esses outros aspectos que nós mencionamos. Então, vamos ver o início, não é? Diálogo com os espíritos. Vou pedir ao nosso irmão Hélio que vá trazendo para nós os textos. Podemos começar. Ali nós temos mencionando que o Espiritismo nasceu do diálogo, nasceu através do diálogo do professor Rivaio, Allan Kardec, com os espíritos. Foi o mais sublime diálogo que a espiritualidade superior ensejou à humanidade. Realmente esse diálogo, esse intercâmbio entre Allan Kardec e os espíritos, esta oportunidade de trazer para nós esses conhecimentos todos, expressou a magnífica programação espiritual elaborada no plano espiritual superior para que o Consolador prometido viesse à Terra. Aí também concretizando a promessa de Jesus em João capítulo 14, versículos 15 e 16, quando ele faz a promessa do Consolador. Muito bem. Então, em seguida, vejamos um ponto muito importante que é sempre bom mencionarmos. No capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz o seguinte: não se pode também combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os? É uma pergunta que ele faz e que nós vamos ver a resposta da espiritualidade. Sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer. Porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Nós estamos vendo nesse texto que Allan Kardec já estava perguntando à espiritualidade superior da importância dessa tarefa, que ele usa ali como, nessa expressão, combater a influência dos maus espíritos, moralizando-os, exatamente através da palavra, através desse diálogo. Em seguida,
seguida, isso está no item 254 da questão 5. Em seguida, vejamos que ele vai dizer: como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que os próprios espíritos? Ele também pergunta, e a resposta foi: o homem não dispõe de mais poder que os espíritos superiores, porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, e ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Então, Kardec está aí, nesse momento, procurando entender e procurando expressar a importância desse trabalho, a importância dessa conversa, desse diálogo com os espíritos. Vamos nos lembrar que o espírito que se apresenta é uma pessoa como nós. Às vezes nós temos uma ideia assim que é uma coisa tão diferente o espírito que ali está, não é não. É um ser humano como nós, apenas que não tem mais a veste física e que ali está para esse diálogo fraterno, para esse diálogo amoroso. Então, nesse caso, muito importante é essa noção de solidariedade, essa noção da interação existente entre os dois mundos, entre o céu e a terra, o plano invisível e o plano visível. Isso está em Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254, na questão 5. Quem quiser ir anotando a bibliografia, é muito importante para vocês consultarem e aí terem uma noção ainda mais ampla, porque o assunto se estende, não é? Muitas vezes. Continuando. Muito bem, um fator fundamental para que a doutrinação tenha êxito é a qualificação do próprio grupo mediúnico. Leon Denis, ele vai dizer da seguinte maneira: é das mais meritórias essa missão e exige a perfeita união das vontades, uma profunda experiência das coisas do invisível, que só se encontra nos meios de longa data dedicados ao Espiritismo. Vejamos ali, meus irmãos, isso está no livro No Invisível, pode pôr ali, é o capítulo 10. Não é? Então, a qualificação do grupo é muito importante, porque, vejamos, numa reunião mediúnica, para os médiuns, mesmo aqueles que estão no processo inicial, aqueles em que a mediunidade está eclodindo, mas ela vem muitas vezes de uma forma mais exuberante, porque está naquele momento inicial, não é difícil para o médium dar passividade ao espírito. Isso aqui não vai entrar agora a parte da educação mediúnica, né? A educação do médium. Nós estamos mencionando apenas essa facilidade que às vezes o médium tem de dar passividade, de dar a comunicação. Então o espírito está ali, é um espírito suicida, é um espírito que desencarnou por uma overdose, ou é um espírito que está promovendo uma vingança, é um espírito fascinador, enfim, com aquelas características que ele apresenta. Porém, se o grupo não estiver bem afinizado, se o grupo não tiver esta experiência que Leon Denis menciona, nesse caso, pode-se perder, digamos assim, a oportunidade de esclarecimento desse espírito. Se o doutrinador também não estiver, por sua vez, bastante experiente, bastante preparado, tem que ter uma perspicácia também, como nós vamos mencionar no transcurso da nossa conversa nessa manhã. Se ele não tiver tudo isso, o que acontece? Daí a pouco o espírito se retira. E o médium, se for um médium mais experiente, ele vai sentir uma certa frustração, isso já aconteceu comigo em tempos idos, de que o doutrinador não conseguiu alcançar aquilo que o espírito estava precisando ouvir, até mesmo o sofredor. Então, o doutrinador, pela sua inexperiência, pela falta de perspicácia, de entender o que o espírito estava dizendo, nesse caso, o espírito se retira, às vezes, até abruptamente, ou se retira porque já também ficou aborrecido, qualquer coisa assim, o médium capta essas vibrações de inconformação do espírito, ou de revolta do espírito, ou também o médium sente que poderia ter sido dito uma outra palavra, uma outra abordagem, uma outra forma de se comunicar com aquela criatura que ali estava. Portanto, a qualificação do grupo é da maior importância. O grupo como um todo e o doutrinador na sua especificidade de tarefa. Então, nós vamos ver, em seguida, essa importância da
Reunião. Kardec ensina. Uma reunião é um ser coletivo, diz Allan Kardec, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Parece fácil, mas é a base da reunião. E é a coisa mais difícil de alcançar. A homogeneidade de pensamento é dificílima de alcançar. Então, nós podemos alcançar uma certa homogeneidade. Por quê? Porque o grupo que ali está tem as suas diferenças, as suas características pessoais, não diferenças antagônicas, mas tem as suas peculiaridades, cada um é de um jeito. Harmonizar tudo isso para que haja um todo homogêneo não é fácil. Muito bem, mas Allan Kardec está dizendo que uma reunião é um ser coletivo, cujas propriedades e qualidades da reunião dependem das qualidades e propriedades dos membros da reunião. Então, a reunião, ela vai expressar o que é o grupo. Se a reunião é fraquinha, vamos dizer assim, usar esse termo, se a reunião é fraquinha, toda semana é igual, a mesma coisa, porque o grupo está assim. Então, não adianta falar, é porque é o médium, é porque é o dirigente, ou porque é a casa. Não, é o grupo, é o ser coletivo. As qualidades do todo ali, daquela